tudo bem? É um prazer ter você novamente aqui conosco. Hoje nós falaremos sobre educação ou doutrinação. O que essas coisas têm em comum? O que essas duas visões representam? O que tem acontecido nas nossas escolas? Educação ou doutrinação? Vamos lá? Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Antônio Gramsci. Quem foi Antônio Gramsci? Foi um filósofo marxista. Ele é o fundador do Partido Comunista da Itália. E assim como outros ditadores, ele também vai usar a educação como ferramenta de manipulação e as escolas como local para que aconteça essa formatação das ideias das crianças e jovens. Ele não foi o primeiro, nós vimos outros, né, na história que também os ditadores eles têm uma quedinha, né, pela educação. Eles vão sempre usar da educação para impor suas ideias, suas ideologias, ok? Então, nós precisamos ficar atento a isso. Hoje, o que temos vivido não é diferente. Temos um sistema educacional totalmente aparelhado com o objetivo de destruir tudo que é sólido, moral e absoluto. Veremos um pouco como isso tem acontecido. Então, se você é pai, mãe, se você é professor da área da educação ou apenas tem uma curiosidade sobre como tem acontecido a doutrinação dentro das nossas escolas, eu te convido a ficar conosco. Doutrina, o que significa? A etimologia da palavra que significa late doctrinam. O que significa isso? Princípios em que se fundamenta um sistema religioso, político, filosófico, uma ideologia, um sistema, uma teoria, tá? Então, são os princípios que vão fundamentar, tá joia? Isso é o que significa doutrina. Também significa crenças e dogmas da fé, crença ou opinião firme a propósito de algo, convicção e opinião. Significa um sistema que cada indivíduo adota e que lhe serve de guia em sua maneira de agir, norma, preceitos e regras. Abrindo um parênteses aqui, aonde aqui entraria, então, o ensino, aonde esse significado de doutrina, né, de doutrinar, de doutrinação, entraria aí, né, trabalhando junto com a educação. Vamos lá. Discurso geralmente religioso, ensinamento e pregação. Então, todos os significados que a gente vê aqui de doutrina, ele tem mais a ver com o quê? Com conceitos, com valores, com princípios que a família precisa passar para o indivíduo. Porque no que diz respeito à ideologia, filosofia, maneira de viver, propósito de viver, como esse indivíduo vai adotar para viver, para seguir aí com a sua vida, suas normas, seus preceitos, suas regras, questão de religião, isso tudo são pontos que a família precisa trabalhar com o indivíduo. Isso não é a escola que deve conceituar ou doutrinar.
qual o propósito da educação? Se alguém te perguntar, qual o propósito da escola? Para que serve a escola? Se você pergunta para uma criança de 4 anos, você vai à escola para quê? Para aprender. Então, o propósito da escola é ensinar. E ensinar o quê? Ensinar as disciplinas, língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia. A escola ela precisa ser um lugar de desenvolver as faculdades intelectuais do aluno. O aluno vai estar inserido na escola para aprender a ler, escrever corretamente, elaborar um texto, fazer cálculos. Vamos lá então, você tem aí comigo uma imagem do papel da escola. Garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades, conteúdos culturais, da leitura e da escrita, das ciências, da matemática, preparando o aluno para inserção no mundo de trabalho. Então, este é o papel da escola, é o principal papel da escola, tá joia? Então, aqui em momento algum, nós vemos que isso aqui é pesquisa, tá? Em momento algum a gente encontra que o papel da escola é doutrinar uma criança, é doutrinar um aluno. O papel da escola é garantir a aprendizagem, é desenvolver o intelectual desse aluno, é ensinar português, matemática, história, geografia, tá bom? Este é o propósito da escola, esse é o papel da escola. Então, qual seria o papel do professor dentro de uma escola? Então, o papel do professor é preparar-se adequadamente, academicamente, ser um bom profissional, capacitado para exercer sua função. Função de quê? Função de educador, função de ensinar, tá? Então, o professor, ele tem por obrigação, se o indivíduo escolheu essa profissão, ele precisa estudar sim, nós precisamos que caia por terra essa mentalidade que nós temos no Brasil de que professor é alguém que não estuda, de que se eu não consigo passar num curso de medicina, eu vou fazer pedagogia. Isso precisa acabar. Nós precisamos formar nos nossos alunos, nós precisamos formar essa ideia de que professor, ele tem a obrigação de ser preparado, de ser um bom profissional, de estudar. Por que um médico nunca para de estudar? O professor, ele termina o seu curso de pedagogia e ele pode parar de estudar. Então, essa não tem que ser a nossa realidade. Então, o papel do professor, ele precisa ser um bom profissional, capacitado para exercer sua função. Qual o papel do professor dentro de uma escola? Não é defender partidos políticos. O papel do professor dentro de uma escola é ensinar. Outro ponto, promover a aprendizagem com responsabilidade, integridade e equilíbrio, tornando possível ao educando a capacidade de absorver e compreender o conteúdo ensinado. Então, se um professor, ele é preparado academicamente, ele domina o conteúdo que ele está ensinando, ele precisa ter o quê? Ensinar aquilo com responsabilidade. Responsabilidade como? Ele tem que garantir que o aluno está aprendendo da forma correta, que o aluno está aprendendo da forma adequada. Equilíbrio aqui é uma parte muito importante. Infelizmente, a gente vê muitos professores misturando crenças, valores pessoais, problemas pessoais dentro de sala de aula com ensino. Então, isso não é papel do professor. O professor, ele é alguém que ele precisa ter equilíbrio dentro da sala de aula, tornando possível ao educando a capacidade de absorver e compreender o conteúdo ensinado. Principal papel do professor, ensinar as disciplinas acadêmicas. Nós já falamos sobre isso. O professor, dentro da escola, ele tem a função, a responsabilidade, a obrigação de ensinar com excelência as disciplinas, tá? Então, o professor, ele não foi chamado para ensinar
ideologias. E é isso que a gente precisa discernir aqui, é isso que a gente vai tentar clarear essa confusão que anda acontecendo nas escolas. Professor não é pai, padre ou pastor. Lembra que a gente viu a definição de doutrinar, que diz respeito a quê? A valores, a princípios, a dogmas de fé. Então, o professor ele não é pai para ensinar isso para os filhos, ele não é um padre, ele não é um pastor, ele é um professor, ele está ali para ensinar as disciplinas acadêmicas. Um dos motivos de tanta evasão escolar e do analfabetismo funcional é que os professores, ao invés de ensinar a ler, escrever, a fazer contas, têm usado suas aulas para fazer discursos políticos e ideológicos. E acontece o quê? O aluno, ele sai da classe hoje, ele sai da escola com a cabeça cheia, né? Na maioria das vezes de revolta, porque ele ouviu o tempo todo sobre luta de classes, sobre ideologia de gênero, sobre ideologias, e ele não aprendeu a elaborar um texto, esse aluno não aprendeu a ler corretamente, ele não sabe quais são as classes gramaticais, ele não sabe fazer uma análise morfológica de um texto, porque o professor usou aquele tempo para ensinar ideologias, para ensinar política, e é isso que nós temos visto. E isso vai ocasionar a quê? A evasão escolar e a esse analfabetismo funcional que tem se crescido muito. Na maioria das vezes, os professores fazem isso, impondo suas opiniões como verdades absolutas. Então, se aquele professor ele defende um determinado partido político, ele vai encaixar aquilo de uma maneira que seja, apesar de ser sua opinião, ele vai encaixar aquilo como sendo uma verdade absoluta. Entrando num ponto aqui delicado, é que, infelizmente, até os nossos materiais hoje, os livros didáticos, eles já vêm totalmente embasados com essa doutrinação. Então, hoje você pega um livro de língua portuguesa, ele não traz conteúdos da língua portuguesa, ele traz ideologias, conceitos, pensamentos, aquilo que difere bastante de uma análise morfológica, de uma análise sintática de um texto, tá joia? Esse professor, então, ele vai impor as suas opiniões como verdade absoluta, desrespeitando totalmente a história de vida de cada aluno, seus princípios e valores familiares. Então, o professor, quando ele está defendendo uma ideia, ainda que seja baseada no material didático que ele está usando, muitas vezes eles vão fazer o quê? Eles vão ignorar a história de vida daquele aluno. Então, numa sala de 20 alunos, eu posso ter cristão, eu posso ter budista, eu posso ter kardecista, e eu posso ter que a família tem um conceito político, uma ideologia política, filosofia política de esquerda ou direita. E ali, o que acontece quando o professor não cumpre o seu papel de ensinar, ele vai doutrinar, ele vai simplesmente matar, ele vai tolir esse aluno de qualquer expressão que o aluno tenha, daquilo que ele traz consigo dentro de si, daquilo que ele traz já implementado dentro dele, dentro da história dele. Isso nós precisamos tomar cuidado. Então, esse professor, quando ele vai impor as suas opiniões como verdades absolutas, muitas vezes ele faz desrespeitando totalmente a história de vida desses alunos. Dentro de uma sala de aula, eu posso ter aluno budista, kardecistas, cristãos, e eu posso ter o quê? Alunos que a família defende ideias políticas de esquerda ou de direita, e o professor, então, precisa respeitar aquilo que o aluno traz consigo, de casa, da família, e muitas vezes não é o que acontece. Então, ele ignora isso, né, desrespeita totalmente a história de vida dos alunos, seus princípios, valores familiares, e muitas vezes ainda
eles humilham aqueles que não concordam. Então, hoje é muito comum nós vermos dentro das salas de aula o aluno que não concorda com aquilo que o professor está colocando ali como opinião, esse aluno sendo ridicularizado. Vocês podem entrar aí, eu não coloco aqui porque ficaria muito extenso o vídeo, mas no YouTube mesmo nós temos vários depoimentos, vários vídeos falando dessa realidade dentro das salas de aula. Se o professor estivesse cumprindo o seu papel de estar ensinando, por exemplo, língua portuguesa, não tem como um aluno questionar as classes gramaticais, por exemplo. Agora, o professor que doutrina, ele não está ensinando, ele não está cumprindo o papel dele, então ele está abrindo uma margem, leque, para esses alunos discordarem das ideias. Por quê? Se ele está levando para o âmbito de ideias, de doutrinação de ideias, ele está suscetível a isso, porém, nem todos concordam. Professores ditadores são fantoches de um sistema ditatorial e destruidor. Eu não sei, como eu, quantos de vocês tiveram um professor de história de esquerda, né? É quase que comum, mas há ainda aqueles que não são ditadores a esse ponto. E eu me recordo do meu ensino no Fundamental 2, eu não consegui entender a linha de raciocínio da história. Porque o meu professor entrava, os 45 minutos que ele tinha de aula ali conosco, era somente defendendo uma ideia, né, marxista, o que na maioria das vezes é o que eles fazem. Então, na verdade, apresentando, não com dados em fatos, não nos levava a conhecer quem foi Marx, os seus ideais, ele já nos doutrinava a partir daquilo que ele cria sendo a verdade, né? Então, quando a gente volta lá no que significa doutrinar, que é a questão de passar o dogma de fé, infelizmente, todo esse marxismo cultural, toda essa questão ideológica marxista, ela se torna uma religião para esses professores ditadores, e eles então querem formatar a cabeça dos alunos dentro desse padrão, dentro dessa religião marxista. E como tem acontecido isso na prática? Então, nós já vemos para que significa a escola, qual o objetivo da escola, objetivo original, né? A gente já viu qual é o papel do professor, o papel que ele precisa desempenhar, porém não é o que tem acontecido. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como tem acontecido isso na prática? E eu gostaria que, enquanto nós fôssemos conversando, vocês fossem colocando embaixo nos comentários experiências, opinião, ponto de vista de vocês e trazendo à memória se vocês têm percebido essa realidade. Ou com você que ainda estuda, que está numa sala de aula, você que percebe essa realidade, vocês pais que percebem isso na escola dos seus filhos. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Então vamos lá. O que tem sido ensinado nas escolas? Quais as ferramentas que os ativistas têm usado para doutrinar as nossas crianças? Infelizmente hoje, porque eu usei até o termo ativista. Hoje a gente tem escutado muito sobre essa palavra e infelizmente hoje, da maneira que tem acontecido a educação, na sua maior parte, nós não temos mais professores educadores em sala de aula. Nós temos hoje ativistas que têm usado para doutrinar, que têm sido usados para doutrinar as nossas crianças e jovens, tá? Eu estou me recordando aqui de um fato que aconteceu há alguns anos numa universidade federal, em que uma rebelião, não estou entrando no mérito da questão, o motivo, a causa, a questão é que não há justificativa para aquele comportamento. Uma rebelião que foi organizada, mentoreada por professores daquela universidade, onde eles tomaram um prédio, eles destruíram todo
o prédio da universidade. Aí você me fala, sim, aí eu aqui te pergunto, aonde existe aí a educação? Aonde aconteceu aí a educação? Professores que deveriam estar ali para ensinar, para proteger o patrimônio, que na verdade são dos próprios alunos, não são deles. Eles instigarem os alunos, eles proporem para os alunos e organizarem toda essa rebelião, ou seja, um ato de vandalismo, né? Então aí a gente percebe o quê? Isso é professor ou isso é um ativista? O que eles estão fazendo? Eu vou passar para vocês agora um vídeo que fala um pouco sobre essa realidade que nós temos vivido, tá? Esse vídeo não foi gravado no Brasil, mas ele faz parte de uma pesquisa sobre o marxismo cultural dentro das escolas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Welcome. Ignore that. It will end. Now, our first question, 1 plus 1. Yes. 2. Incorrect. Yes. Multiculturalism. Well done, Simon. Next question, what is 3 times 3? Yes? 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah! Now, students, I trust you've all completed your research assignments. And remember, the person with the highest mark will be flying to New York to present their paper at the World Mathematics Summit. Well done, Penelope. 6 out of 10. You too, Simon. 6 out of 10. Hey, be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Okay, I get it. Unfortunately, Sunshine, your research assignment is only worth a 1 out of 10. I've used Fourier transform and mathematical methods in electronics to analyze the electrodiagrams of at-risk patients and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. 7. You barely even read it. You used red pen. What? Red is considered offensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular colour? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. Okay, fine. 7 out of 10, but that still means I get to go to the summit, right? The marking process isn't over yet. Now, because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Yay! But then who gets to go to the summit? Oh, we haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Now, Penelope, you are female, so that's plus 1 privilege point. However, you are white, so that's minus 1. I'm also bisexual. Plus 1. That leaves you with a total score of 6 out of 10. Simon, unfortunately, you're straight, white, and male. And cisgender. Yes, so that's minus 4 privilege points, which leaves you with a total score of 1. It's only fair. Now you're male, and I don't like you. So that's minus 2 privilege points,
But you are brown and sexually ambiguous, so that's +2. That leaves you with a total score of 5. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally, Sunshine. I'm gay, I'm trans, I'm Asian, I'm overweight, I'm lower class, I'm unintelligent, unattractive, I've got hairs on my nipples, and I also got body odor, and I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. And I once watched a pigeon die. Wonderful, Sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 18 out of 10. Well done, Sunshine. You're going to New York. Hooray, We Sunshine! knew you could do it! Let me see this. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself, and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. You think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we will be forced to attack you in self-defense. Can't do that. Actually, we have every right to do so. And it's illegal for you to fight back. Yeah! This is insane. Prepare to die a noble social justice warrior. Death! Welcome. Ignore that. It will end. Então vamos lá. O que tem sido ensinado nas escolas? Você viu o vídeo aí comigo, você percebe que o único aluno, né? O único aluno que estava ali naquele lugar com o propósito de estudar, de receber conhecimento, de entregar uma pesquisa, você viu o que aconteceu com ele, ok? Então, o que tem sido ensinado nas escolas? Aquela professora era uma professora de matemática e ela estava entrando em quais assuntos? Então, eu te retorno a pergunta: o que tem sido ensinado nas escolas? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode identificar aí, né, com muita clareza, e o que tem sido ensinado nas escolas, eu falo hoje de uma realidade brasileira, tá? Baseado nesses pouco mais de 22 anos aí na educação, não estou falando de categoria pública ou privada, eu estou falando em educação brasileira, sistema educacional brasileiro, ok? Então, a gente vê hoje uma descaracterização do que é absoluto, ou seja, uma relativização de todos os princípios, tá? Que são absolutos. Então, eu vou falar apenas de alguns aqui, porque isso daria um outro vídeo. O relativismo moral. Então, as escolas hoje, o que as escolas têm ensinado? A questão do relativismo moral, então aquilo que nós aprendemos dos nossos avós, dos nossos pais, toda essa conduta moral adequada, de respeito que nós aprendemos, hoje isso tem sido relativizado nas nossas escolas, tá? Então, verdade não é mais verdade, a questão sexual que tem sido muito exagerada desde a educação infantil. Nós vemos o quê? O feminismo, a ideia do feminismo muito forte, latente dentro da sala de aula. Então, isso tudo já ligando, né, aí a luta de classes. Essa luta de classes, o tempo todo, isso vem de onde? De toda essa ideia marxista que essa geração foi gerada,
né? Foi formada já dessa forma e relativizando tudo, tá? Então, família não é mais família, casamento não precisa ser mais casamento. A gente tem uma imagem aqui, que eu não sei se dá para você ler direitinho, mas é uma passeata, né, de um grupo lá de feminista, e olha o que está escrito na faixa: sem feminismo não há comunismo. Então, coisas que há 30 anos atrás ainda eram ideias implícitas, hoje elas já são totalmente mostradas, né? Totalmente claras. Então, o objetivo dessa doutrinação educacional hoje é o quê? Descaracterizar tudo aquilo que é absoluto. Então, eu preciso relativizar os relacionamentos familiares, eu preciso desconstruir a ideia de que mulher é mulher, de que homem é homem, eu preciso impor o feminismo, essa luta de classes. Agora, você percebe que cada vez mais o ensino acadêmico está ficando longe do que deveria ser nas escolas? Uma outra questão que tem sido ensinado, que tem sido, né, feita uma doutrinação com as nossas crianças sobre a ideologia de gênero. Você com certeza já ouviu essa frase e não sei se você sabe o que significa, mas muitos até acham legal. É legal. Agora, a ideologia de gênero, ela foi, né, trazida, tem sido estudada, trazido aí na última década aí por Judith Butler. Ela é propagadora da ideologia de gênero. Você que já buscou saber um pouquinho sobre o que é isso, você já ouviu o nome dessa mulher. Ela é uma das pensadoras da teoria queer. O que é essa teoria queer? Para a teoria, ninguém nasce homem ou mulher, mas aprende a desempenhar esses papéis. Então, para ela, ser homem ou ser mulher, a questão do gênero, do sexo, é uma construção social. Então, a gente volta lá no desconstruindo o que é absoluto, tá? Se a gente vai para a Bíblia, o que Deus criou? Macho e fêmea, homem e mulher. Se a gente vai para o lado das ciências, quando você estuda biologia, a gente está estudando genótipos, o que você tem? Homem e mulher, masculino e feminino. Você não tem um terceiro sexo, tá? Então, essa questão de construção social, na verdade, é uma desconstrução do que é absoluto. Ou seja, a teoria sustenta que os gêneros são socialmente construídos, tá? Então, você vê aí na imagem uma professora, observe que ela está com o símbolo, né, do comunismo lá em cima. E o que essa professora está fazendo? Olha lá, presta atenção. Ela está moldando todos os pensamentos da mesma forma. Não há menina e não há menino, mas todos são iguais. E ela está recortando, formatando o pensamento dessas crianças. Ou seja, ela está colocando um arco-íris, né? A imagem aí, que o arco-íris não tem nada a ver com isso. Quem criou o arco-íris foi Deus, mas que hoje o grupo, né, LGBT usa desta imagem. Eles poderiam então criar, né? Não pegar algo que foi o criador que fez para usar, né? Mas isso é uma outra coisa. Mas todos são iguais. Procure nos livros dos seus filhos a quantidade de informações desnecessárias sobre ideologia de gêneros, de qualquer idade. Eu estou falando isso agora como mãe, eu já fiz esse exercício e fiquei alarmada com a quantidade de informação desnecessária e de informação sobre ideologia de gênero que havia no livro da minha filha, tá? Das duas, na verdade. Então, isso é muito sério. Isso tem acontecido debaixo dos nossos narizes, dentro da nossa casa. Isso tem acontecido com os nossos filhos. E aí, o que acontece? Nossos filhos
fazem toda uma ótima escola, você paga a escola para os seus filhos, ou se estuda numa escola pública, você sempre vai procurar uma boa escola. Quando chega na adolescência, quando vai para uma universidade, sua filha vira feminista, o seu filho com outras ideias, aí a gente vê o quê? Jovens rebeldes, jovens querendo destruir tudo, com atitudes de vandalismo, homossexualismo. E aí o que a gente vai, aonde foi que eu errei? Então, na verdade, não é culpa das crianças, eles estão sendo doutrinados. E uma doutrinação, ela vai gerar o quê? Adultos que agem com comportamentos formatados. A doutrinação, ela vai fazer isso, tá? Uma outra coisa extremamente importante que esta doutrinação tem feito, a desconstrução da linguagem. Como desconstrução da linguagem? Eles começaram com a desconstrução da linguagem culta, da língua portuguesa falada da maneira culta. Então, isso já tem sido dissolvido ao longo dos anos. E hoje nós temos o quê? O politicamente correto. Na verdade, esse politicamente correto, ele veio para dar o checkmate, para destruir tudo mesmo, tá? Então, o politicamente correto, ele muda o significado da palavra. Então, por exemplo, um pedófilo, hoje ele chama-se pedófilo, mas um pedófilo, o que ele é? Ele é um agressor, tá? Ele é um estuprador. Mas no politicamente correto eu não posso usar esse termo, então eu tenho que usar pedófilo. Então eu não vou doutrinar, eu vou formar indivíduos críticos, entendeu? Então se eu usar essa palavra para um professor, você está doutrinando, mas isso não é politicamente correto. O politicamente correto é eu falar que eu estou formando indivíduos críticos. Acontece que um professor, ele não foi chamado para formar um indivíduo crítico. Um indivíduo crítico é aquele que sabe ler, escrever, interpretar um texto e saber opinar sobre aquilo que ele está lendo. Isso é formação de um indivíduo crítico. Um indivíduo crítico não é sair pelas ruas sem roupa, com bandeiras e gritando liberdade, lutas de classe. Isso não é formar um indivíduo crítico. Ok? Desculpa, me exaltei. Um bandido, ele não é bandido. O politicamente correto vai me falar que ele é o quê? Uma vítima da sociedade. E agora o que está mais, né, na moda aí é a tal da linguagem neutra. Então, o que é essa linguagem neutra? São os pronomes neutros. São aqueles pronomes para identificar os indivíduos não binários. Então, o que são os indivíduos não binários? São aqueles que não se consideram, não é nem que eles não são, eles não se consideram nem homem, nem mulher. Pasmem, mas há uma gama de artistas, grandes empresas e a mídia investindo fortemente na consolidação desta aberração. Algumas escolas no Brasil já adotaram essa linguagem. Porém, pais, eu peço encarecidamente, vocês precisam conhecer o que tem sido ensinado nas escolas dos seus filhos. Há lei contra isso, tá? Há uma lei. No jornal Agência Câmara de Notícias, depois vocês podem procurar, que a Lei 524820 proíbe o uso da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino público e privado, no ensino da língua portuguesa e no ensino básico superior. No Rio de Janeiro, que foram uma das primeiras escolas, né, que colocaram esse projeto para funcionar, saiu uma reportagem aqui. Colégio do Rio adota supressão de pronomes masculinos e femininos no ensino. Decisão destrói o princípio de separação entre meninos e meninas e impõe o caos e uma confusão sexual na cabeça das crianças.
Essa matéria foi escrita por uma neurocientista, ela trabalha na área da educação e ela traz dados científicos do que essa ideologia de gênero ela tem causado na mente das crianças. Eu vou falar nos próximos vídeos sobre essa questão, nós falaremos sobre cultura da morte e vai entrar em ideologia de gênero e eu vou contar para vocês sobre um experimento feito, sobre isso, o que aconteceu, não somente com as crianças, né, experimentadas, mas também com a família. Então, pais, isso é um crime, tá? Isso é um crime, é um desrespeito com o seu filho, com a sua filha, é um desrespeito à mente das nossas crianças. E nós precisamos nos posicionar contra isso. Eles querem acabar com as nossas crianças e os nossos jovens e não vão parar até conseguirem ou serem barrados por pais e educadores guerreiros que não vão compartilhar dessa doutrinação. O que devemos fazer então? A gente vê da maneira que está, eu vejo como está a doutrinação hoje nas escolas, mas o que eu devo fazer como pai, como mãe, como educadora? Então a gente busca aonde? Eu preciso começar buscando na fonte da verdade, que é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Então nós sabemos que todas as orientações, que tudo que nós precisamos saber está lá na Bíblia, tá? Então em Romanos 12 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nós temos duas coisas a fazer. Primeiro, eu não posso aceitar, eu não posso me amoldar a isso. Eu não posso. Há leis que defendem os meus filhos, há leis que me defendem. Então eu não posso aceitar essa doutrinação que tem sido feita. A segunda coisa, eu preciso me posicionar, mas me posicionar como? Com sabedoria. Eu preciso me posicionar com a renovação da minha mente. Mente fala de pensamento, de intelecto. Então, pais, eu incentivo vocês, encorajo vocês, vão estudar. Peguem um assunto, vai estudar, pega o livro do seu filho, estuda. Por que aquela palavra está lá? Aquela palavra que você não conhece. Vai estudar, vai saber o que está acontecendo. Não aceitar não podemos aceitar as imposições sórdidas e doutrinações que eles têm feito sobre os nossos filhos. Como eu já falei, nós precisamos conhecer as leis. Não adianta nada você pegar o livro e brigar na porta da escola do seu filho se você não conhecer as leis. Então, há leis que te protegem, há leis que resguardam os direitos dos seus filhos. E agora, específico com famílias homeschooling, há leis que sustentam a decisão de vocês, ainda que sabemos que no Brasil essa modalidade, esse direito ainda não foi conquistado por lei, né, apenas no Distrito Federal até agora, porém há leis que defendem os nossos filhos e nós precisamos conhecer essas leis. Não pense que está só, pai. Há milhares de famílias lutando. É que às vezes não vai todo mundo para a mídia, mas o que Martin Luther King fala, né, da questão do grito dos perversos, né, e do silêncio dos bons, é que muitas vezes os bons não se manifestam, mas há muitas famílias lutando para que acabe com essa doutrinação. Busque sabedoria em Deus para agir adequadamente em cada situação. Aconteceram várias situações com as minhas filhas, pais, você que está ouvindo, e em cada uma delas foi preciso uma estratégia. Então, como eu disse, não adianta você pegar o livro e ir para a porta da escola brigar, tá? Então, nós ficamos por aqui hoje com este assunto. Boa sorte na sua empreitada, na sua luta. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e que você consiga aí continuar lutando junto comigo contra toda essa doutrinação na mente das nossas crianças.
Que o Senhor te abençoe. Mais uma vez eu agradeço pela participação, pela companhia, por ter ficado conosco. Ok? Deus abençoe. Um abraço e até a próxima.